Bem-vindos de volta à nossa série Desenhando a Garota de Cada Matéria. Hoje a gente vai desenhar a garota de História e eu não poderia estar mais ansiosa porque simplesmente é a minha matéria, gente. Pra quem não sabe, eu estudo História na faculdade, então eu fiquei muito feliz quando vi que vocês tinham escolhido essa matéria. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram, separei logo uma pastinha no Pinterest onde eu fui colocando todas as minhas inspirações, então eu escolhi coisas assim bem vintage que eu acho que é a cara de História. Eu sei que as pessoas têm a tendência de falar que História é velharia, que história essa passada, mas aí a gente vai ver a estética e tem muita coisa assim, porque na verdade essa é um pouco do aesthetic da história. A gente tem esse pezinho, né, nas coisas mais vintage, envelhecidas. A gente fala de um passado sim, mas é o pejorativo que mata, né, gente? Então história é muito mais do que passado por passado. Eu lembro que quando eu tava escolhendo esse curso, eu vi vários vídeos, né, das pessoas que faziam, o que elas diziam a respeito, e uma coisa que muita gente falava é que esse curso meio que muda a gente, que a gente sai transformado enquanto pessoas. E eu tô no final da graduação, então eu posso dizer que elas estavam falando a verdade, porque de fato a gente passa por um processo de autoconhecimento e ao mesmo tempo de percepção assim no mundo, sabe? A gente começa a entender um pouco mais de onde as coisas vieram, como elas se formaram. A gente entende, poxa, isso aqui é desse jeito por causa disso. Poxa, será que dá pra gente fazer alguma coisa a respeito? Então, engaja a gente ao mesmo tempo em que também desperta uma certa curiosidade e ao mesmo tempo também vai fazendo a gente ter muito mais empatia, porque a gente entende, por exemplo, a diversidade do mundo, a gente entende a diversidade de realidades, como existem pessoas muito diferentes e que tá tudo certo, sabe? E isso enriquece, sabe? E entendendo que muitas pessoas tomam essa diversidade como motivo de segregação, sabe? Na verdade, eu acho que são pontos pra gente até comemorar. Então a gente acaba tendo perspectivas muito humanas mesmo, assim, dentro de história. Eu gosto de falar que história das humanas talvez seja a mais humana de todas. E esse curso, ele faz muito, assim, esse processo de transformação da gente. Então a história acaba sendo uma matéria que desenvolve essa percepção, essa reflexão da gente, da sociedade, visão de mundo, sabe? Mais do que isso, ela desenvolve muito o nosso senso crítico, que é muito importante. Por isso, quando a gente faz essas diminuições de que história é só passado, isso acaba sendo uma coisa problemática, porque é como se o passado não importasse. Mas, gente, concordam comigo que se não fosse o ontem, a gente não teria o hoje? Sabe? É uma simplificação, claro, é uma simplificação. Mas pensando isso a nível macro, a gente esquece como as coisas foram no passado, como pessoas utilizaram, por exemplo, de poder para poder manipular outras, a gente está sujeito a passar por isso de novo. Então é uma matéria para ser celebrada, para ser valorizada, e a gente não pode deixar de lutar para que ela continue aí, para nos mostrar tudo isso, tá? Dei uma militada aqui sem querer, mas faz parte, é importante. É o meu papel de historiadora aqui com vocês. E de artista também, porque artista tem que estar nas vanguardas. Enfim, a gente deu uma devagada aqui em questão de um minuto. Mas eu acho que eu queria trazer essa reflexão porque aqui no YouTube uma coisa que eu adoro é o formato de vídeo longo. Eu acho que a gente tem mais tempo pra conversar e pra se mostrar e pra se expressar. E os meus desenhos são a minha maior forma de expressão, mas quando eu venho pro YouTube eu consigo conversar também. Eu acho que eu consigo acabar imprimindo alguma identidade através da minha fala, da minha narração, enfim, do que eu faço por aqui também. Então, eu acho que é bom deixar registrado isso, porque, para além da sala de aula, é outro espaço que a gente pode provocar reflexões, não é mesmo? Depois desse grande discursão que eu dei aqui, não intencionalmente, eu só queria falar da minha jornada com história, mas do nada virou esse grande monólogo. Vocês me desculpem, mas vamos falar um pouco do desenho. Eu fiz ele no mesmo esquema que eu fiz o outro, né, em relação a materiais, em relação a processo. Uma coisa que eu tô tentando me arriscar mais é nas poses dos desenhos, deixando de fazer aqueles desenhos sempre de frente, sempre de rosto e começando a tentar estudar mais desenhos de corpo e poses diferentes. Quando eu faço isso nesses desenhos das meninas, né, de cada matéria, eu acabo precisando de um pouco mais de atenção, assim, em cima do desenho mesmo. E aí eu acabo não conseguindo gravar, então eu acabo começando já com ele pronto. Eu quis colocar alguns elementos, inicialmente só o livro ali com essa referência à história.
coloquei um colar com a ampulheta também. E aí depois, no final, eu acabei resolvendo colocar o globo e o relógio, porque essa história eu estudo ser humano no tempo e no espaço, então eu quis representar isso de alguma maneira. Eu escrevi também ali o Born to Make History, que eu achei que tinha dois sentidos, então achei que era uma brincadeirinha legal, tipo, nascida pra fazer história no sentido do curso, mas história no sentido de... Vocês entenderam? E é isso, gente. Eu queria que essa blusa dela fosse um creminho, sabe? Uma coisa meio linho crepe. Só que eu não tinha nenhum... Na verdade, eu tinha um marcador, que foi o que eu usei pra fazer a calça dela, que era o mais próximo disso. Eu não queria pintar de lápis de cor, então acabou que eu fiz essas listras aí pra indicar uma texturinha. No fim, eu gostei. Eu achei que o desenho ficou bem marrom, mas eu acho que quando eu penso em história, eu penso em marrom por alguma razão, então não tinha como manifestar de outra forma. Eu queria muito dar esse efeito envelhecido nesse globo também, pra ele ficar parecendo aqueles globos antigos mesmo, aqueles globos que a gente vê muito em filmes de aventura, tipo Volta ao Mundo em 80 Dias, pra mim é muita estética dele. Percebam que eu tô usando bem mais as proporções, essas regras de fundamento pra fazer os desenhos agora. Comecei o globo ali com um círculo, fiz o eixo, fiz as retinhas para me guiar. E isso realmente facilita, e eu, que agora estou nessa empreitada de dar aula de desenho, tenho que me policiar para não esquecer de fazer isso, porque às vezes eu quero sair desenhando igual uma louca, achando que eu tô arrasando, mas às vezes eu demoro mais por causa disso, sabe? Porque eu não fiz coisas simples que são básicas pra gente desenhar. Então fica inclusive a dica. Não fiz isso no livro. Se eu tivesse feito, ele teria ficado com o acabamento um pouco melhor. Mas eu não vou me cobrar muito hoje, gente. Gente, então foi isso. Eu coloquei ela aqui nessa almofada pra poder criar um cenáriozinho. Na verdade, eu tenho algumas coisinhas de história aqui, né, que dá pra compor com esse desenho. Eu achei que a de Química ia ser a minha favorita, mas, eu não sei, agora eu tô gostando muito dessa. Comenta aí qual é a sua favorita até agora. A gente já fez 3 garotas, aliás, 3 matérias. Então deixa nos comentários qual você quer que seja a próxima matéria ilustrada aqui pra gente transformar em garota. Se você gostou, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.